Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que Deus explica a respeito do opróbrios dos loucos. Porque é que quando você se relaciona com uma pessoa narcisista, dificilmente você vai entender sobre cura interior. Uma pessoa que ela mora com pessoas narcisistas, dificilmente ela vai conseguir ter saúde mental, espiritual, financeiro, emocional. Tudo isso quando você se relaciona com uma pessoa que ela é narcisista, você vai ver uma diferença para quem entende sobre o narcisismo. Então, a pessoa quando ela é narcisista, ela suga tudo de você. E é isso que eu quero que você entenda sobre o narcisismo. Quer dizer, ao você se relacionar com uma pessoa que ela é narcisista, se você já teve uma vida anterior, muitas vezes você vai conseguir ter esse tipo de visão, que é o que eu vou explicar aqui para você. Porque é que tudo que o narcisista carrega dentro dele, ele vai tentar imputar dentro de você. Ele vai tentar gerar dentro de você todo o sentimento dele, para ele conseguir se relacionar bem com você. E como é que ele faz isso? Quer dizer, a ciência diz que o narcisismo não é uma doença, e sim um sistema. É uma pessoa que ela tem um transtorno de personalidade. Personalidade essa que nem eles mesmos conseguem reconhecer aquilo que ele é, aquilo que ele sente. Quer dizer, a pessoa, ela não faz questão de se conhecer, mas conhecendo a outra pessoa, o narcisismo, quando ele se relaciona com você, conhecendo a outra pessoa, ao se relacionar, ele consegue sugar tudo de você. O narcisismo. Por quê? Porque o narcisista é totalmente espiritual, que é o que eu vou explicar para você, e à luz da Bíblia. O que Deus explica a respeito das iniquidades, do que é uma mente cauterizada. O que é que o narcisista faz com você para que você perca o entender? Você não consegue entender. Então tem pessoas que ao se relacionar com o narcisista tem esse tipo de percepção se ela teve alguma vida anterior e ela começa a perceber exemplos para que você entenda. Quer dizer, mesmo que eu não me conheça, mesmo que eu não tenha passado por uma libertação, se eu não bebia, eu passo a perceber que ao ter esse relacionamento, agora eu vivo bebendo. Um exemplo. Se eu era uma pessoa disposta, uma pessoa que era bem desenvolvida no meu trabalho, e eu passo a ser uma pessoa relaxada e preguiçosa, eu também começo a perceber que algo está diferente em mim ao ter esse tipo de relacionamento. Quer dizer, eu não sou mais a mesma pessoa. Então vai demorar muito tempo para que eu tenha esse tipo de visão, a razão, a causa, o porquê é que depois que eu me relacionei com essa pessoa, um exemplo, eu tinha uma disposição, agora eu não tenho mais. Eu tinha uma satisfação, agora eu não tenho mais. Eu tinha uma razão, agora eu não tenho mais. Então, quando você tem experiências, você consegue perceber isso muito rápido. Mas pessoas que se envolveram com pessoas narcisistas ainda muito nova e não teve essas experiências, como ter essa visão, a pessoa não consegue ter essa percepção. Então, a vida da pessoa que se envolveu com uma pessoa narcisista, quer dizer, ela vai mudando da água para o vinho e a pessoa não teve a visão ainda. Quer dizer, a pessoa não conseguiu perceber que ela não bebia, agora ela tá bebendo mais, ela era trabalhadora, agora não é mais, tá uma pessoa relaxada, preguiçosa. Quer dizer, Deus diz que é o opróbrio dos loucos, a vergonha de pessoas que são loucas, que elas não querem saber, nem conseguem entender a própria percepção, a própria razão. Quer dizer, o narcisista, que ele tem essa percepção que a outra pessoa ele consegue envolver ao ponto, narcisista, ele faz você viver a vida que é para ele viver.
Ele cria sonhos dentro de você. E eu vou explicar como é que ele faz isso e o porquê que ele faz isso. O porquê que ele consegue fazer isso ao se relacionar com uma pessoa que ela não tem conhecimento. Quer dizer, se você tem algum tipo de conhecimento, você começa a perceber que a pessoa está lhe sugando, está lhe roubando, está lhe desestimulando. Quer dizer, ela faz você desistir dos seus sonhos e cria os sonhos dele para você, para manipular você, para dominar você. E às vezes, quando você entra na dele ou na dela, a pessoa que não entende sobre o narcisismo, quer dizer, ela não consegue entender, nem sequer vendo. Por quê? Por conta das iniquidades. E Deus explica isso. A pessoa que carrega problemas de iniquidade e ela desconhece o que é as iniquidades. Quer dizer, eu vou explicar para você 3 ou 4 coisas que o narcisista faz com você que não é sobre você, é sobre ele. E é por isso que você não consegue entender ao você viver com uma pessoa narcisista e você não querer entender nem sequer a razão daquilo que você está vendo. Porque é que o narcisista, ele invalida você, ele joga o medo que ele carrega dentro de você para manipular você, para desfazer de você, para controlar você, e você acredita no imediato, quando você não tem experiências, que é amor. Você acredita que o que ele sente, o que ele quer é para lhe manipular? Não. É para ter cuidado em você, é porque ele cuida de você, é porque ele se preocupa com você. Quer dizer, no início você pensa assim, porque você não tem conhecimento. Então, dificilmente você convive com uma pessoa narcisista para você ter saúde mental, saúde emocional, para você não ser uma pessoa totalmente desequilibrada, porque você vai perdendo o discernimento. Quando você convive com uma pessoa narcisista, você vai perdendo o discernimento e Deus explica: porventura escaparão das suas iniquidades? Quer dizer, o narcisista ele não consegue escapar daquilo que ele tem como bom, daquela satisfação que ele tem de algo errado como se fosse bom. Então ele tenta se proteger, que é o que eu vou explicar para você, que o narcisismo, de verdade, ele vai tentar se proteger da sensação, da emoção, do sentimento, daquilo que ele faz de errado, como se fosse natural, como se fosse bom, mas a convivência com ele vai ficando difícil. E o porquê? Por que é que isso vai ficando difícil? Então não é sobre o narcisista, e sim sobre você que convive com uma pessoa que é narcisista. Então a ciência diz para você que não é uma doença, mas a Bíblia diz para você que é totalmente sobre o espiritual. Então tem pessoas que têm dúvida. Narcisismo é sobre o espiritual? Claro que é. Nós não temos dúvidas que o narcisismo é sobre o espiritual. A gente fala sobre alma e espírito. A Bíblia explica sobre tudo: o natural, o físico, o emocional e o espiritual. Então, para que você tenha esse tipo de visão, a razão daquilo que você está vendo, como é que o narcisista trata você, e não é sobre você, é sobre ele. Quer dizer, para você entender que não é sobre o narcisista, e sim sobre você, a reação sobre você, a falta de percepção, de discernimento sobre você, que você não consegue entender, porque é que ele consegue sugar a sua prosperidade, a sua emoção, o seu sentimento, o seu discernimento, a sua percepção, que você perde a razão e você vai vivendo de sentido a ele, por ele. Você vai perceber que quem já conviveu com uma pessoa que ela é narcisista, você tem que viver para ele e por ele. Não basta viver apenas para ele. Você vai ter que viver para ele e por ele. E eu vou explicar para você por que é que o narcisista ele consegue isso com você, a você não se conhecer. Por quê, né? Porque é que o narcisista, ele vive o tempo todo. O narcisista, ele faz você, ele mostra para você que você foi uma pessoa escolhida por ele. Olha o que é que o narcisista faz com você.
Quer dizer, ele vai gerar dentro de você uma competição. É isso que o narcisista faz ao se relacionar com você. Ele vai gerar dentro de você uma competição, uma razão para que você veja ele como você não vê. Quer dizer, ele começa a dizer para você que ele era uma pessoa quando ela é narcisista, ela é muito competitiva, ela é muito comparativa, ela não consegue não ser assim. Então ela vai gerar dentro de você que você foi a escolhida por ele. Então eu vou ensinar para você porque é que você sente assim, pensa assim dessa forma, não consegue reagir. Porque quando você começa a conviver com uma pessoa narcisista, você não tem a real visão da situação. Quer dizer, a pessoa quando ela é narcisista, ela vai gerar dentro de você a competição. Ela vai dizer, ou ele vai dizer para você que ele era uma pessoa que todo mundo queria ele. Quer dizer, você foi a escolhida, você foi a promovida. Então, quando o narcisista ele faz o love bomb em você, depois você vai perceber que ele começa a dizer que fulano queria ele, que ciclano queria ele, que todo mundo queria ele, mas ele escolheu você. Quer dizer, ele faz isso com uma intenção. Agora você vai ter que suprir as necessidades dele. Você agora vai ter que fazer tudo por ele, porque você foi a escolhida dele. Isso ele vai fazer com você, para que você tenha essa visão sobre ele. Quer dizer, todo mundo queria ele. Ele começa a dizer, fulano, não tô com fulano porque eu não quero, eu larguei esse cana, começa a falar os defeitos das pessoas. Quer dizer, ele começa a dizer para você que você foi a promovida, você foi a escolhida. Então é você que tem que se submeter a fazer por onde estar com essa pessoa que é ele. Você começa a ver ele com a visão, com uma ótica que ele tem, com a razão que ele tem. Então ele começa a projetar isso dentro de você. Ele começa a gerar dentro de você essa competição. Porque se todo mundo queria ele, ele escolheu você, você agora vai se submeter a fazer tudo por ele. Você vai querer preencher essa pessoa. Você vai querer o tempo todo fazer tudo por essa pessoa, porque você foi a escolhida, você foi a promovida por ele. Como você agora não vai conseguir suprir essa pessoa que ela lhe escolheu? E como é que ele faz isso? Ele faz isso mostrando para você que todo mundo queria ele. Que ele deixou de estar com a filha de fulano, que era advogado, que era doutor, que era empresário, para estar com você. É assim que ele faz, que ele gera essa competição em você. Quer dizer, ele deixou pessoas melhores para estar com você. E assim você vai vendo, você vai tendo essa visão. Você vai tendo essa percepção. Então você acredita que ganhou essa competição. Quer dizer, se todo mundo queria ele e ele escolheu você, cada vez mais você vai abrindo mão de você para viver para ele e por ele. Preste bem atenção para você entender a respeito das iniquidades. Entende? Então, o narcisista, quando ele tem a necessidade de invalidar você, não é sobre você. Você acredita que é sobre você que ele está invalidando. Quer dizer, não, ele não está invalidando você. Ele está tendo a necessidade de invalidar você para promover ele. Quer dizer, exemplos para que você entenda. Quando você faz uma comida, quando você faz as coisas muito bem feitas para agradar ele, você perceba que ele nunca está elogiando você, que ele nunca vê as suas boas benfeitorias. Então ele vai estar sempre mostrando aquilo que você não fez, aquilo que você não conseguiu fazer. Quer dizer, se você faz comida, eu vou dar exemplos para que você entenda a respeito do narcisismo, que é a respeito das iniquidades que a Bíblia fala. Quando você faz comidas muito boas, muito gostosas, ele vai começar a dizer que você é uma pessoa muito estragada. Para o narcisista, você não faz nada direito. Você não consegue agradar a ele e você acredita que é sobre você. Você não entende que é sobre ele. Quer dizer, você pensa que aos poucos você vai entender que é a respeito dele, tudo é sobre ele, mas ele joga
Ele joga para que você veja ele da forma que ele quer que você veja ele. Então, exemplos. Para ele, você nunca faz nada direito. Então, se você tenta sempre fazer tudo muito bem feito, muito perfeito, muito gostoso, ele vai estar sempre procurando o que reclamar. Procurando onde mostrar aquilo que você não fez. Quer dizer, você faz comidas muito boas. Ele não vai dizer que você faz comida muito boa. Ele vai dizer que você é muito estragada. Meu Deus, comida que era pra gente passar 15 dias, a gente passa uma semana. Você começa a perceber que ele vai estar sempre procurando uma razão para desfazer de você. Por quê? Porque para ele tudo é uma competição. Para ele tudo tem uma razão. Então ele vai dizer, você é muito estragada, isso aqui dava para durar o mês todo. Você já gastou? Quer dizer, não é sobre você. É sobre ele que ele está falando. É sobre ele que ele está mostrando. É sobre o sentimento dele, é uma razão própria dele que ele está expondo para você, mas de outra forma. Então, para que você entenda sobre o narcisismo, quer dizer, ele vai dizer para você que se você limpa a casa, mas você estraga o material todo da casa, ou você não limpa a casa direito. Se você faz comida muito... Eu estou dando exemplos para que você entenda a respeito das iniquidades, e eu vou ler para que ele distorce a visão. A visão do narcisista, ele é distorcida. E eu vou ler em Salmos para que você tenha esse tipo de visão. Então ele vai dizer que você gasta a comida que era para dar para o mês todo em uma semana. Quer dizer, ele vai buscar uma razão para reclamar, uma razão para desfazer, e você não consegue entender por que é que ele não consegue elogiar, por que é que ele não consegue ver as suas qualidades e sempre os defeitos. Por quê? Porque é sobre ele que ele está falando e não sobre você. Então ele precisa, o narcisista, ele precisa invalidar você para construir ele, o eu que é ele. Entende? Então como é que ele vai crescer em cima de você? Como é que ele vai se superar em cima de você? Como é que ele vai ser melhor com você se ele não consegue entender as suas qualidades, as suas bondades? Se é como se fosse o olho que não lhe vê. Ele usa você, ele suga você, ele se aproveita de você, mas ele não tem sentimentos por você. E é por isso que você não consegue entender, que você nunca consegue agradar a uma pessoa quando ela já é narcisista. Que ela está sempre na indignação e na insatisfação. Ela está procurando uma razão. E eu vou ler para que você tenha esse tipo de entendimento. Quer dizer, você capricha nos alimentos. Mas ele vai, como ele não pode reclamar do alimento, ele vai buscar uma razão de reclamar. Você é muito estragada. Coisas que a gente podia passar um mês, você gasta dentro de uma semana, dentro de 15 dias. Meu Deus do céu, que mulher é essa? Quer dizer, você acredita que ele está falando sobre você. Mas não, o narcisista, ele está falando sobre ele porque ele vive distorcendo a própria visão. Porque ele vive por uma razão e ele vive de ilusão se ele já é uma pessoa narcisista. Entende? Entenda a linguagem do narcisista, que é sobre as iniquidades. É sobre a respeito de como ele vê, de como ele crê, de como ele entende a própria percepção, o próprio discernimento, a própria razão de viver. Entende? Então o narcisista, ele faz você viver a vida que é dele. Você não consegue viver feliz, você não consegue ter saúde, plenitude, convivendo com uma pessoa narcisista. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de você para viver por ele. Então, no início, você acredita que isso é amor. No início, você pensa, ele me ama tanto, ele me envolveu na vida dele. Mas o que é que você não consegue pegar essa visão no início? Quer dizer, por que ele precisa desfazer de você? Ele faz você viver a vida que é dele. Ele cria sonhos para você, para prender você, para manipular você, para controlar você. Mas a partir do momento que você entra na dele, você vai perceber que ele vai ter necessidade de desfazer de você. Como assim?
Se ele gerou aquele sonho, se era uma coisa que era para nós dois, porque é que agora ele gerou a minha vontade, ele gerou o sonho em mim, eu abri mão da minha vida. Quer dizer, se você estudava, você vai perceber que com ele você não estuda mais. Se você trabalhava, às vezes com ele você não trabalha mais. Tudo que você queria, ele vai desfazer para você viver a vida que é dele. Mas depois, ele vai mostrar para você que você não serve para nada. Exemplos para que você entenda. Quando o homem ele quer ter muito um filho, e ele é um narcisista, é só um dos exemplos. Quer dizer, ao engravidar, você vai começar a perceber que você engravidou sozinha. O sonho que ele gerou para você ter para os dois, quer dizer, não é mais os dois. Ele não vai ter tempo para você. Tudo que você sente é uma frescura. Você não tem sentimento. Você é mimada. Você é exagerada. Ele não tem tempo de ir no pré-natal com você. Ele não bota a mão na sua barriga. O sonho não era dele. Ele gerou o sonho em você. Mas agora ele vai precisar desfazer de você. Entenda essa visão sobre as iniquidades do que Deus explica. Quer dizer, eu já tive filho com narcisista. É como se você fosse uma mãe solo. Eu não identifiquei na época porque eu não tinha experiência. Para mim era natural o homem nunca ir para um pré-natal comigo. Quer dizer, não podia. Para mim era não poder. Não, para o narcisista não é não poder, é não querer. É não fazer questão. Entende? Quer dizer, tudo que você sente é uma insatisfação para ele, é uma frescura para ele. Você não está sentindo nada, você não tem desejo nenhum, você é muito fresca, você é exagerada, você quer chamar atenção, você é mimada, ele nunca tem tempo para você. Isso é coisa de mulher. Você percebe que você entrou na dele, mas você está vivendo um sonho que é dele. Quer dizer, ele gerou a sua vontade, mas você vai perceber, é só engravidar que tudo começa a mudar. Quando uma pessoa convive com uma pessoa que ela é narcisista. Então isso pode ser numa satisfação sua, íntima, que eu tô dando um filho como exemplo, como pode ser num trabalho. Quer dizer, você se envolve com uma pessoa que ela é narcisista, ela vai precisar no trabalho desfazer de você. Você não faz nada direito. Você nunca cumpre as suas obrigações. Você não sabe o que você fala, você não sabe o que você faz. Você começa a ter a visão que é como se você não existisse para essa pessoa quando ela é narcisista. Porque ela precisa, isso é uma necessidade básica de uma pessoa narcisista, invalidar você. Ela está sempre invalidando você, porque não é sobre você, é sobre ele. Ele está falando sobre ele, das razões dele. Então você só tem razão de viver se for para ele. Mas você entrou na dele, ele vai ter precisão, necessidade, satisfação de desfazer de você. Porque aí não é sobre você, é sobre ele. Entende o que é essas iniquidades que a Bíblia fala? Por que é que você não consegue conviver tão bem com uma pessoa quando ela é narcisista? Por que é que você não consegue entender? Você perde a visão do entender. Você vai perdendo essa visão do entender. Então você vai vivendo. Uma pessoa que convive com um narcisista, ela vai vivendo de ilusão. Ela vai vivendo de mentira, ela vai jogando a emoção dela. Como é que ela consegue sobreviver com essa pessoa? Como é que ela consegue entender essa pessoa? Por que é que ela nunca consegue agradar essa pessoa? Por que ela está desfazendo, reclamando, nunca tem tempo, só tem tempo para o trabalho? Quer dizer, você não consegue pegar essa visão se você não for uma pessoa madura, que tenha conhecimento, discernimento. Entende? Porque é o que Deus explica sobre o opróbrio dos loucos. Ele tem um julgamento para você e ele vai ter outro julgamento a respeito dele. E é por isso que você vai perceber que ele cria uma razão. Ele cria uma idealização. E é por isso que você não consegue entender a razão. Quer dizer, você entrou na dele ou na dela.
acreditando que ele queria que você vivesse por ele e para ele, que ia ser bom para os dois. Onde você começa a ter a visão que é como se você não existisse para ele. É como se você não conseguisse suprir essa pessoa emocionalmente, sentimentalmente. Então, é como se você não fizesse nada para essa pessoa. Entende? Então, a exposição dos defeitos é por uma razão. Por que é que o narcisista ele está o tempo todo expondo os seus defeitos, não para você, e sim para as outras pessoas? Quer dizer, quando tá você e ele não tem tanto prazer assim de conversar com você. Você tenta conversar para entender, ele não conversa com você. Ele não puxa assunto sobre você. Ele não tá querendo expor os seus defeitos. Ele gosta de expor os seus defeitos para outras pessoas. Por qual motivo é assim? Por que é que ele tem tanta satisfação e tanta razão de falar daquele que é seu defeito para outras pessoas? Porque ele quer ser apoiado. Entende? Veja que na comunicação dentro da casa, dentro da sua casa, ele não gosta tanto de estar expondo, de estar mostrando. Para ele tanto faz como tanto fez, se você não fez. Quer dizer, ele nunca tem tempo, ele não quer conversar, ele é muito ocupado. Mas na frente das pessoas, ele vai mostrar e expor aquele que é seu defeito. É dever da pessoa mostrar o defeito da outra, mas não expondo a pessoa a vergonha para outras pessoas ver. E é exatamente isso que o narcisista faz. Ele vai expor o seu defeito para as outras pessoas. Ele vai gostar de chamar você de falsa, de alguma coisa, na frente de outras pessoas, porque ele quer mostrar para as outras pessoas que você não merece aquela pessoa que ele é. Veja que é sobre ele, não é sobre você. Quando você mora com uma pessoa narcisista, é como se você não existisse. Ele só usa você, só se aproveita de você, você não consegue entender isso. Quer dizer, na frente das outras pessoas, que a pessoa vai gostar de expor o seu defeito. Quer dizer, muitas vezes você falou uma coisa dentro de casa, você teve uma oportunidade de ter uma conversa, a pessoa não expõe aquilo que você falou. Mas na frente de outras pessoas, ele vai expor aquilo que você falou. Ele vai dizer, se fosse eu que fizesse isso. Se fosse eu que fizesse isso, se fosse eu, o mundo agora se acabava. Quer dizer, ele não conversa com você, mas na frente de outras pessoas, ele vai expor que você não é boa, que você não sabe nada, que você é uma pessoa revoltada e reclama de tudo, mas você não sabe nada, entende? Ele fala alguma coisa só para ser apoiado pelas outras pessoas. Por que ele não fala dentro da casa, dentro de casa? Por que ele não procura conversar e sim expor aquela sua falha, aquela sua fraqueza, aquele seu erro? Ele quer mostrar para as pessoas que você erra, que você não sabe. Quer dizer, ele quer jogar os pratos, jogar roupa suja no restaurante, na casa da família. Ele quer expor as suas fragilidades na frente dos outros. Porque não é sobre você. É sobre ele. Entende? Entende o que é que Deus explica no manual de vida? Quer dizer, na frente das pessoas é que agora ele vai mostrar para as outras pessoas ver o tão relaxada que você é, o seu erro, aquilo que você não sabe, aquilo que você ignora. Você ignora. Então, se alguém fez alguma coisa errada, ele vai dizer, se fosse eu que fizesse. Entende? Porque ele quer o tempo todo ser aplaudido, ser bem visto. Então, ele vai tentar expor as suas fragilidades. Ele vai tentar mostrar para você aquilo que você não sabe. E você acredita que é sobre você que ele está falando. Onde, na verdade, não é sobre você. E sim, é sobre ele que ele está falando. Porque ele distorce a visão. Ele distorce a razão. Um dia eu estava no restaurante e a minha filha, só porque chorou com fome, e eu pedi uma comida e estava demorando, ela começou a chorar. Porque eu tinha pedido o almoço, para você ter ideia do que é o narcisismo. Eu pedi o almoço, como o almoço estava demorando,
E a minha filha estava pedindo batatinha, batata frita. E eu disse, não, espere que o almoço já tá vindo. A menina começou a chorar. Quando a menina começou a chorar, né, que tô com fome, ela era novinha, seus 4 anos, 5 anos, tô com fome. E eu disse, não, você vai esperar, porque se comer a batatinha não almoça. As pessoas que estavam comigo, disse assim, se fosse eu. Quando a comida chegou, olha só, quando a comida chegou, ela comeu só um pinguinho. Aquele pingado que mostra que a pessoa não estava com fome. E não estava chorando com fome. Aí eu disse, na hora que ela só beliscou a comida, eu disse assim, tá vendo que você não estava com fome? Tava só fazendo escândalo para comer a batatinha. Se tivesse comido a batatinha, não tinha comido nem essa comida aqui. Imagine a sua fome. Não estava com fome. Aí a pessoa que estava do meu lado disse, se fosse eu. Ele já fazia logo um escândalo. O meu marido. Quer dizer, ali eu percebi que não existia casamento, que era só uma máscara. Por que ela não tem esse tipo de conversa com o marido? Em casa. A pessoa quer expor o particular dela na mesa. Tá entendendo o que é o narcisismo? Porque não tem comunicação. No casamento não existe comunicação. Não existe relacionamento quando uma pessoa é narcisista. Entende? Então ali quando ela expôs, se fosse eu que fizesse isso, né? Quer dizer, ali o que é que ela queria? Que eu puxasse assunto com o marido dela, quer dizer que você briga com ela por conta disso? Por conta da criança não comer? Ou comer demais, ou estragar a comida, ou chorar com fome? Quer dizer, ela expõe para mostrar que ele não é aquela pessoa perfeita que ele mostra na rua. Mas dentro da casa não existe comunicação. Entende o que a Bíblia explica sobre o narcisismo? Ele distorce a razão, ele distorce a visão. Só é conveniente para ele quando é favorável para ele, quando ele quer ser apoiado. Ele fala uma verdade, que é uma verdade própria. É uma verdade própria. Quer dizer, ela disse, se fosse eu. Só por conta disso aí ele já fazia um escândalo. Quer dizer, dentro da própria casa não existe essa comunicação. Quando você convive com pessoas que ela não tem sentimento. Que ela não consegue falar a verdade. Que são pessoas tomadas pelas suas próprias iniquidades. Entende? Então, a comunicação dele, ele envolve outras pessoas na comunicação. Eles não conversam sobre eles. Porque são pessoas que são narcisistas. Entende? Então, Deus diz assim, porque de dia e de noite a tua mão pesará sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão. A pessoa, ela não consegue ter bom humor. Uma pessoa, quando ela é narcisista, ela não consegue ter sentimentos. Então, ela vai buscar uma razão de sentir. Como é que ela tem sentimentos? Então, o sentimento domina a visão. Por isso você tem que entender que não é sobre a outra pessoa, e sim sobre você. A pessoa, quando ela é narcisista, ela consegue dominar você, ela consegue manipular você, ela consegue distorcer a sua visão por você não ter controle emocional, por você não entender sobre iniquidades, por você acreditar que ele está falando tudo a respeito sobre você, onde na verdade não é, é sobre ele. Mas muitas vezes o narcisista, ele esconde o que é sobre ele. Então ele joga para você, porque é sobre as iniquidades. E onde Deus explica isso, né? Em Salmos 57:5, Deus diz que é os opróbrios dos loucos. Quer dizer, o que quer dizer o opróbrio? É a vergonha. É aquela pessoa que está carregada de ressentimento, de sentimento, de negatividade, mas ela não quer conversar, ela quer esconder. A pessoa, ela quer esconder. Então, quando a pessoa esconde os próprios sentimentos, torna-se iniquidade. O sentimento, ela torna-se iniquidade. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar superar. Porque se a pessoa, ela já vive de forma errada, se a pessoa, ela já vive de forma enganada, se a pessoa, ela não quer falar sobre a verdade, ela não consegue expor o próprio sentimento, então isso torna-se iniquidade. E é por isso que a pessoa, ela distorce a verdade.
Ela vai criar outra verdade, ao ponto da pessoa viver o tempo todo sendo repreendida. Vive nos médicos, vive doente, por isso é tão difícil você entender e acreditar que é sobre uma repreensão. Por isso é tão difícil, porque uma pessoa que ela convive com uma pessoa narcisista, ela não consegue reagir. A pessoa que convive com o narcisista, ela não busca Deus, ela não consegue se posicionar na presença do narcisista, porque ele já conseguiu manipular. Ele já conseguiu gerar esse sentimento dentro da pessoa. Então a pessoa ou tem medo de perder, ou tem medo de ser envergonhado, ou tem medo de perder a família. A pessoa, ela vive pelo medo. A pessoa que ela é narcisista, a fé dela já é no medo. E Deus explica isso. Eles vão buscar uma razão e uma satisfação por não crer nas escrituras. Então, em Salmo 57:5, Deus diz assim, ó: todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Uma pessoa que ela não tem visão de que mal é esse do que Deus explica. Quer dizer, por que é que eu tenho as transgressões, os opróbrios dos loucos e eu não quero ouvir? E eu não consigo falar sobre mim. Por que é que eu não consigo falar sobre mim? A minha mente está sempre vagueando. A mente de uma pessoa, quando ela é narcisista, ela está sempre comparando, ela está sempre competindo. É por isso que ele gera dentro de você todo sentimento que ele tem. Todo sentimento que o narcisista tem, ele vai imputar dentro de você. E você não consegue pegar isso quando você não tem ou experiências para ter esse tipo de conhecimento e ver pela visão. Por isso eu dei esse exemplo. Tem pessoas que ao entrar no relacionamento, ela tem essa visão. Quer dizer, eu nem bebia, depois que eu me envolvi com essa pessoa, eu tô bebendo tanto, né? Eu era uma pessoa mais exposta, agora eu tô preguiçosa. Eu trabalhava, não trabalho mais. Quer dizer, a pessoa começa a ter essa visão, essa percepção que tem algo errado na vida dela. Ao ter entrado num relacionamento que fez mal para a pessoa. Fez mal para mim o relacionamento. Eu me relacionei com uma pessoa que ela distorceu a minha visão, que ela buscou uma razão, que ela buscou uma manipulação e eu perdi a visão. Eu perdi porque eu não me conhecia. Quer dizer, quando você convive com uma pessoa narcisista, você perde a identidade. Você perde a percepção, você perde o discernimento. Você vai criar uma ilusão para conseguir sobreviver com essa pessoa. Se ela for narcisista, você vai buscar uma razão para como é que você está entendendo o comportamento do outro. Por que é que essa pessoa é assim? Por que é que essa pessoa é assim? Quer dizer, precisa você ter muito relacionamento com a pessoa se não tem discernimento. Mas se tem discernimento, você pega logo. Quer dizer, a pessoa que tem discernimento percebe que a pessoa não consegue falar sobre ela. Ela fala das pessoas o tempo todo. O tempo todo. A pessoa que carrega problema de iniquidades, ela não consegue falar sobre ela. Ela só fala das pessoas. Entende? Então, todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Como está guardando a minha alma. Quer dizer, a pessoa ela está medindo os meus passos, ela está pesando, ela está somando, ela está medindo, porque ela está comparando. E tudo é sobre ela. A pessoa que é narcisista. Você pensa que é sobre você? Não, ele está usando você, mas é tudo sobre ele. E é por isso que ele gera em você a competição, é por isso que ele gera em você a manipulação, o controle. Quer dizer, ele consegue controlar você pela visão. Porque você se submete a ele. Porque você faz tudo por ele. Porque você idolatra a ele. Então ele tem isso, o narcisista, como se fosse amor. Você abriu mão dos seus sonhos, você se submeteu, você fez tudo por ele porque ama a ele. Então, na verdade, só existe ele. Mas você vai perceber que ele vai precisar desfazer de você.
para construir a pessoa que é ele, que ele construiu na sua visão. Ele construiu essa pessoa que ele é para você ver quem ele é. Você tem que ver ele com os olhos que ele criou a ele. Quer dizer, ele criou você para ele. Ele gerou você para ele. E veja que você não consegue falar dele. Quando você começa a expor o defeito dele, o que ele faz de errado, ele fica irado, ele tem raiva. Ele não aceita que você fale dele. Mas ele está o tempo todo falando de você, expondo você, botando você na sua mente, na sua visão, essa competição. Quer dizer, como assim você não vai fazer? Como assim? Você quer mesmo que eu fique com outra mulher? Você quer mesmo, né, que eu deixe você de mão? Porque é como se o narcisista, ele quer mostrar para você a competição. Ele mostra para você que ele abriu mão de outras pessoas por você. Que você foi a escolhida. Como você não vai fazer nada por ele? Como é que você não vai viver para ele? Entende? Por isso Deus explica isso aqui. Ajunta-se, escondem-se, marca os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles do meio da sua iniquidade? Há uma interrogação. Porventura essa pessoa escapará das suas próprias iniquidades? Não. Aquilo que ela faz de errado, que ela faz como se fosse algo bom, porque as iniquidades passou-se de ser transgressão, ele vai buscar uma razão. Ele vai buscar uma razão para ele, para controlar você, para manipular você, para sugar você, e você só começa a pegar essa visão depois de muito tempo. Porque é que ele pode e você não pode, porque é que ele sabe e você não sabe, porque é que ele está o tempo todo só buscando falar dos meus defeitos, das minhas fragilidades, da minha incapacidade. Eu posso fazer tudo perfeito, ele não vê o que eu faço. Ele só vê aquilo que eu não faço. Quer dizer, a comida tá boa, não, mas você é estragada. Se você faz a comida ruim e não fica boa, quer dizer, tinha tudo aí na geladeira. Por que você não usou? Eu não compro tudo? Tá entendendo? Ele vai buscar uma razão para ele falar. Para reclamar. Porque é sobre as iniquidades. Não é sobre o pecado. E as pessoas desconhecem a respeito das iniquidades, transgride demais e passa a ser iniquidade. Agora ele tem uma razão, agora ele tem uma satisfação. Ele vai estar expondo você, ele vai estar competindo com você. O narcisista, ele vive de competição. Por isso ele precisa desfazer de você para construir uma imagem para ele, um ser superior, que é ele. Você tem que viver para ele. Você não pode falar dos defeitos dele, mas ele pode falar de você. Mas ele pode expor seus defeitos para os outros ver. Mas ele pode estar desfazendo de você. Entende? Você não consegue entender. Por que é que você não consegue superar isso? Porque você não consegue ver isso. Você não consegue entender, porque o ver é o entender. Se você não consegue entender, porque você não consegue ver. Entendeu? Por isso Deus diz, porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Em Salmos 48, Deus diz assim, livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos, que o opróbrio é isso. O opróbrio dos loucos é uma pessoa que ela só vive por ela não tem sentimentos. Então Deus diz, imudeci. Imudeci. Quando você vive com um narcisista, você percebe que você não pode falar. Você procura evitar falar, evitar expor os problemas. Você termina encobrindo os defeitos da outra pessoa. E ele acredita ser esse ser superior que ele cria para ele. Ele se vê assim. Ele se viu assim. Ele se gerou esse ser superior, majestoso, glorioso na sua visão, porque você perdeu a razão de viver. Você deu razão a ele viver. Você viveu por ele. Entende? Isso é a respeito das iniquidades. Então Deus diz, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faça o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abra minha boca, porquanto o fizeste. Não abro a minha boca, porque enquanto o fizeste. Ele está fazendo tudo. E você está calada. Quando você começa a ver, começa a querer reagir, quer dizer, ele já fez. Ele já dominou, ele já conseguiu construir
Foi uma construção. Isso é sobre as iniquidades. Então Deus diz, né? Não abra minha boca, porquanto o fiz. Tira de sobre mim a tua praga. O narcisista, ele tem você, quando ele ganha força em cima de você, ele tem você como um peso. Ele tem você como um fardo. Você se submeteu para ele, fez tudo por ele, abriu mão dos seus sonhos por ele, mas agora ele vai ter necessidade de desfazer de você, porque ele não consegue entender a própria visão, a própria percepção. Então ele vai dizer, se eu não quisesse você, quem era que estava com você? Se você for gorda, ele vai dizer, uma mulher gorda como você, quem é que quer? Uma mulher com filho separada, quem é que quer uma mulher como você? Dê graças a Deus eu estar com você. Entende? Porque ou você não teve conhecimento, ou você não teve experiências e deixou ele fazer você. Porque você emudeceu. Então Deus diz aqui, emudeci, não abra minha boca, porquanto o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa das iniquidades, fazes com que a beleza se consuma como uma traça. Veja o que Deus está explicando aqui. Quando Deus castiga uma pessoa por conta das suas próprias iniquidades, até a beleza da pessoa se desfaz. Quando você convive com uma pessoa, quando você se relaciona com uma pessoa que ela já foi promíscua na vida, que ela já se prostituiu, você não consegue pegar esse tipo de visão. A pessoa que ela foi prostituta, a pessoa que ela foi promíscua e ela não quer se arrepender, que ela não quer entender, todas as mazelas dela vai para você. Toda. Se não buscou a Deus, se não buscou remissão, se não acredita nesse Deus que explica a respeito de iniquidades, até a obesidade que a Bíblia explica é a respeito de iniquidades. É a respeito de iniquidades. Você já conheceu crianças quando são obesas? Vá olhar para a geração. Se não vem da feitiçaria, dificilmente na casa de pessoas que são espíritas, que são feiticeiras, não tem uma pessoa que é obesa. Dificilmente quando você vê uma pessoa que ela é promíscua, ao se relacionar, a outra pessoa não fica obesa. A outra pessoa fica obesa. Entende? Porque é por conta das iniquidades. E é isso que Deus está explicando aqui. Por castigar. Quando castigas o homem por repreensões, por causa das iniquidades, quer dizer, Deus castiga por conta das iniquidades e Deus castiga por conta do pecado. É algo diferente. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra. Então, por que as pessoas naturalizam o pecado e só fala do pecado alheio, não quer falar do próprio pecado e não crê que a palavra tem poder e ela é repreendida e ela não entende o que é as iniquidades? Porque não quer se conhecer. Não quer entender. Entende o que Deus está explicando aqui? Então as iniquidades se tornam uma coisa boa. Ela vai se satisfazer desfazendo das pessoas, mostrando o defeito das pessoas, que passa a ser do ímpio, a pessoa passa a ser o iníquo. Ela perde a própria percepção, a própria razão de viver. Ela vai buscar uma razão, como ela vê. Como é que ela vê as coisas? Ela se vê perfeita. A pessoa, quando o castigo passa a ser iniquidade, ela é repreendida e ela naturaliza viver adoecendo, viver ganhando e perdendo, a impiedade e os ímpios passam a ser o iníquo. Então, quando a pessoa é iníqua, o processo vai ser pior. Ao se relacionar com o iníquo, as mazelas de um passa para o outro. As mazelas de um passa para o outro. E é por isso que aquela pessoa, ela vai buscar a se relacionar. Muitas vezes ela vai buscar com quem ela pode manipular, quem ela pode controlar. Porque ela sabe que ela não muda mais. Tem pessoas, você conhece pessoas assim, que dizem, eu só mudo agora quando eu estiver velho. Vive na prostituição, vive nos vícios, vive da forma errada, vive se masturbando, mas não quer mudar. Quando eu estiver velho, eu mudo. Não está nem aí para nada. Então, as mazelas das iniquidades passam para outra pessoa. E a pessoa não acredita em nada da Bíblia. Ela perde a visão.
Ela perde a razão, muitas vezes, por ter se relacionado com pessoas que elas são narcisistas. Eu já vi testemunho de pessoas que ao largar o narcisista, ela ficou boa da vitiligo. Ficou boa de doenças incuráveis. Ao se separar, não é todo o casamento que é de Deus. Não é como as pessoas pensam. Porque o narcisismo é a pessoa que já é psicopata. O narcisismo do grau elevado, a pessoa vive sendo repreendida, ela não acredita em Deus, ela não acredita na Bíblia. Ela crê em Deus, mas não crê na Bíblia. Ela não quer a Bíblia. Ela não quer se arrepender de pecado, ela não quer entender. Entende o que Deus explica? Então eles querem a Bíblia, eles falam versículos isolados da Bíblia. Eles falam em Deus, mas por que não quer a Bíblia? Veja que é os opróbrios dos loucos, o que Deus explica no manual. Eles vão criar uma razão, eles vão criar uma ilusão, eles vão criar uma visão desconhecendo a respeito das iniquidades. Então a maioria vai dizer, não, mas Jesus morreu na cruz, está tudo resolvido. Sem eu me conhecer, sem eu ter consciência dos meus próprios erros, invalida tudo da Bíblia. A repreensão não é a doença. A palavra não tem poder. Veja como ele distorce a palavra de Deus. A pessoa que carrega problema de iniquidade, ela não consegue entender. A pessoa que ela carrega problemas de iniquidades, ela não consegue mais entender. Então ela vai mudando por fora. A pessoa que carrega problema de iniquidades, ela vai mudando por fora. Então ela naturaliza viver ganhando e perdendo e viver adoecendo. Ela vai dizer, até criança adoece. Então ela não crê como funciona a palavra. Então eles vão buscar como manipular. Por isso eu estou explicando para você como é que um narcisista faz para manipular uma pessoa. Para gerar o sentimento dentro da outra pessoa. Quer dizer, ele sabe como agradar, ele sabe como fazer a outra pessoa gostar dele. São pessoas tarimbadas na vida, são pessoas vividas. A maioria de narcisismo ou vem da feitiçaria, da promiscuidade, dos idólatras, ou vem da prostituição. Uma das duas. Quando você vê pessoas narcisistas, ela vem dessa base. Eles vêm desse tipo de base. Da idolatria, da feitiçaria, do espiritismo. Entende? Então eles desconhecem a respeito de iniquidades. Então naturaliza. Mas quando a pessoa naturaliza, ela invalida a Bíblia. Ela usa a Bíblia. Ela fala em Deus. Mas ela não acredita dessa forma. Então ela vai dizer, mas eu tenho que crer como você crê. Não, você tem que crer como está na Bíblia. O que está escrito na Bíblia. Você tem que refletir na palavra. Você tem que clamar para Deus pela libertação, pelo entendimento. Refletir na palavra. Ouvir a pregação com sabedoria, para que Deus revele para você a palavra que está saindo da boca. O que está escrito no manual de vida. Por isso não se lê a Bíblia como se fosse um gibi. Por isso a maioria das pessoas, elas querem a religião e elas vão dizer... Eu não creio assim. Eu não preciso crer em Jesus. Eu não preciso crer nesse livro. Eu creio em Deus do meu jeito. Eu não acredito que eu vou para o inferno por conta de pecado. E como se diz cristão? Entende que a pessoa está cega? Como é que a pessoa se diz cristão se ela não consegue crer assim? Uma coisa é eu dizer que eu creio. Outra coisa é eu dizer que sou cristã. Porque eu nunca me titulei cristã quando eu vivia no pecado. Eu aceitei Jesus com 16 anos, mas eu não dizia a ninguém. Eu nem falava em Deus. Porque eu vou falar de uma coisa que eu não sei. Eu ficava sondando sobre Deus. Um pé numa religião, um pé em outra. Eu queria entender pela visão. Então eu não falo daquilo que eu não conheço. E tem pessoas que falam sem conhecer. Fala em Deus sem conhecer. Por isso ela prefere uma religião. Mas a pessoa que se diz cristã e não crê na Bíblia não tem sentido. Não tem sentido. Entende o que é as iniquidades? Deus diz, eles distorcem a verdade.
A pessoa distorce a verdade porque não tem sentimento pela outra pessoa. Por isso eu lhe expliquei a respeito de iniquidades, a respeito de uma base narcisista. Quem já conviveu com pessoas narcisistas sabe do que eu tô falando, né? Sabe que você pode fazer o que for, a pessoa, ela não é satisfeita. Por isso eu li logo no começo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. A pessoa, por não ter sentimento, por não ter bom humor, ela vai buscar sentir. Como é que ela sente dentro dela? Então tem pessoas que aprendem a ter bom humor desfazendo das pessoas, jogando para fora aquele sentimento, competindo, se comparando, desfazendo. Entende? Então ele vai dizer aonde que isso é errado. Por quê? Porque para ele não é errado desde quando a transgressão passou-se a ser iniquidade. Então ele aprendeu a desfazer. Ele acredita que está falando sobre ele? Ele acredita que está falando sobre o outro? Não, ele está falando o tempo todo sobre ele. Mas por ele não se conhecer, você vai acreditar que ele está desfazendo de você. E você perde o entender. Então você vai o tempo todo se submetendo para outra pessoa, fazendo tudo o que a outra pessoa quer, que é para ela não reclamar, que é para ela não desfazer, que é para ela querer entender que você ama, que você é perfeita, e você vai perdendo essa visão, você vai perdendo a razão de viver, porque a razão do narcisista é competir com você, é desfazer de você, é invalidar você. Porque é tudo a respeito sobre ele e não sobre você. Porque é a respeito das iniquidades. Entende? Então ele só ouve aquilo que é conveniente para ele. Ele só crê da forma dele. Ele só entende e só vê aquilo que é bom para ele. Ele não tá nem aí para você, porque ele não tem sentimentos por outra pessoa. O amor próprio não é bíblico. Uma pessoa que ela não ama a Deus, ela não ama o próximo. É isso que a Bíblia explica. O amor próprio não é bíblico. Quer dizer que basta eu me amar? Como eu me amo se eu preciso desfazer? Se eu preciso competir? Se eu preciso expor as outras pessoas? Entende? Veja que sai totalmente do contexto. Sai totalmente do que é bíblico, do que Deus explica. Então, as pessoas que não entendem de iniquidade, e amor? E Jesus? Quer dizer que o amor de Jesus não andava dizendo ao povo, eu te amo, não. Eu te amo, não. Amor é um gesto. Amor precisa de gesto. Uma pessoa, ela só ama se ela conseguir falar a verdade. Se não existe verdade para ela, se ela cria uma verdade própria, uma razão própria, um entendimento próprio, ela perde tudo isso. Ela vai se perdendo, ela vai se perdendo. Então, quando você convive com pessoas narcisistas e você teve experiência no passado, você consegue ter essa visão. Quer dizer, depois que eu me relacionei com essa pessoa, eu não era assim, mas agora eu tô assim.